grupo de pesquisa, que é o em taxonomia de angiospermas da Caatinga, ou como conhecem, Equiptac, ou grupo de pesquisa de botânica, né? Que muitas pessoas ainda não curtem tanto botânica e a gente está, aos poucos, tentando trabalhar isso aí no Campus 2. Eu creio que esse grupo de pesquisa seja um dos mais recentes dentro da UNEL Campus 2. Ele foi, ele surgiu a partir de uma iniciativa de orientação discente em 2009, que foi quando eu entrei como professora voluntária na instituição. Então a gente viu que existia uma necessidade de trabalhos em botânica e de a gente expandir essa linha, visto que existia e existe no campus uma flora muito diversificada que dava para a gente explorar inicialmente lá. Então a gente começou fazendo pesquisas lá no terreno mesmo e depois foi expandindo para outras áreas. Então, antes de eu iniciar aqui, gente, ó, fiquem à vontade para perguntas. Quando quiserem falar, abram o microfone. Se tiver alguma pergunta no chat, alguém fala para mim porque eu estou só com a tela, então eu já não estou conseguindo visualizar o chat, tá bom? Então fiquem à vontade, visto que vocês são a turma mais nova, né, do campus, então a gente precisa ter uma boa troca de ideia nesse campo tão legal que é botânica. Então, a nossa base de pesquisa são 3 linhas. A taxonomia, que é a minha formação de base, eu sou taxonomista, especialista em angiosperma jacatinga, e mais especificamente no grupo das lamiales, né? Então, a gente iniciou aí com taxonomia. Só que também eu atuo nas linhas de florística e de biologia reprodutiva. E mais recentemente, estou trabalhando com evolução. Só que isso ainda não é um ponto que entrou em discussão para o grupo de pesquisa. Só que a nossa base consolidada são essas 3 linhas e elas se conversam entre si. A taxonomia é a base de todas, porque a taxonomia é aquela ciência onde a gente identifica os grupos taxonômicos, seja de plantas, de animais, e que permitem que a florística e a biologia reprodutiva consigam caminhar e desenvolver os seus trabalhos com os taxons corretos. Já a florística, a gente faz trabalhos em grandes áreas, de 20, 30 hectares, para conhecer e fazer o diagnóstico daquela flora. E a biologia reprodutiva é aquela perspectiva de como as plantas se reproduzem e como elas interagem com os seus visitantes, sejam eles polinizadores, pilhadores, herbívoros, enfim. Como eles se interagem, como isso pode ser benéfico ou maléfico para essas plantas. Bom, então, nossos objetivos, a gente inicialmente busca desenvolver estudos de cunho florístico, taxonômico e reprodutivo, porém, recentemente a gente está expandindo para propostas didáticas depois de alguns projetos que a gente desenvolveu antes da pandemia iniciar no campus e outras orientações discentes que eu desenvolvi ao longo desses 2 anos de UNEAL. Então, a gente também está trabalhando com propostas didáticas de ensino. E os objetivos específicos do grupo é instigar orientandos no desenvolvimento de material científico, seja ele produção, técnico-científica, divulgação científica, apresentação de trabalhos em eventos, palestras. Então, a gente sempre busca dar todo o suporte para o nosso discente e deixar. Camila, tá silencioso aqui? Oi, vocês não estavam me ouvindo, né? Voltou. Agora voltou. Foi o fone que desconectou aqui.
Eu puxei. Eu parei aonde? Eu parei Oi? aonde? Vocês parando de me ouvir aonde? Foi pouco, foi só alguns segundos que cortou. Ah, tá, foi mesmo que bateu aqui. Tranquilo. É, só recapitulando, um dos pontos obrigatórios, que eu sempre falo com os meus discentes e três dos meus orientandos que estão aqui presentes sabem disso, é eles sempre terem uma vivência dentro da taxonomia. Eles aprenderem a identificar os taxons, porque isso vai ser a base para as pesquisas deles. Então, sempre durante o nivelamento, que a gente vai falar mais à frente sobre isso, eles têm um período de identificação de plantas, leitura das obras específicas, para facilitar o trabalho futuro deles. Analisar e pesquisar a biologia reprodutiva, né? Então, todos os trabalhos, ou a maioria deles, a gente sempre faz as três coisas: taxonomia, biologia reprodutiva e ainda a parte de ecologia de comunidades vegetais, que é interações de inseto-planta. Então, sempre tem essas três vertentes em trabalhos que a gente desenvolve, porque isso tanto serve para pesquisas principais, como monografias, trabalhos de conclusão, enfim, como para gerar dados paralelos para eventos, porque um grupo de pesquisa precisa estar munido desse material, porque sempre tem um evento que surge e sempre é bom para o currículo dos alunos estarem com esse material. E aí a gente busca sempre publicar artigos, notas taxonômicas em periódicos de qualis entre A e B3, tá? A1, A2, A3, A4 e até B3. A gente evita B3, mas às vezes tem eventos que a gente manda trabalho que os anais deles estão indexados em plataformas B3. Mas isso daí é tranquilo porque conta também no currículo quando vocês vão fazer qualquer seleção. Tá? E o primordial de tudo aqui, a base de tudo isso é desenvolver a base de dados e o acervo para o Campus 2, porque isso aí vai proporcionar um alicerce de pesquisas futuras. Então, a gente tinha uma ideia de iniciar, de fato, trabalhos que envolvessem didáticas de herbário, para a gente iniciar um projeto aí no Campus 2. Porque hoje, depois da Lei da Biodiversidade de 2006, todos os trabalhos desenvolvidos que envolvam plantas, animais ou qualquer material da biodiversidade tem que ter uma cópia de testemunho. E essas cópias de testemunho sempre estão ali armazenados em uma base. Né? E para quem trabalha com plantas são os herbários que são de fundamental importância. E aí a gente deseja ampliar o conhecimento de biologia reprodutiva e diversidade de gêneros e espécies e atualizar a distribuição geográfica dos representantes da flora local, para Alagoas e para o Nordeste brasileiro. Para Alagoas, principalmente, porque Alagoas, quando a gente tem discussões com outros pesquisadores, ela é um apagão na taxonomia. Né? Existem muitas espécies ainda que não estão registradas. Isso a gente observou, foi em 2009 para 2020, muitas espécies que ainda não estavam registrados em nenhuma base de dados e a gente publicou vários novos registros de espécies para o estado, que hoje já estão aí no checklist da flora, tanto de Alagoas como da flora do Brasil 2020, né, que é o projeto Reflora. Então, como botânicos, a gente busca sempre ampliar um banco de dados. Tá? E, por fim, sempre buscando publicações, né, porque isso é tanto reconhecimento de pesquisa, como engrandece o currículo dos nossos discentes e dos parceiros que trabalham conosco. Né? Então, vamos apresentar a equipe. Hoje a gente tem uma equipe reduzida, a gente já chegou a ter 15 pessoas, 15
alunos ao todo no grupo de pesquisa, só que boa parte deles já apresentaram suas monografias, concluíram seu curso, enfim, já buscaram novos caminhos. Então, eu sou a professora Camila, sou licenciada em Ciências Biológicas pela UNEAL Campus 2, né? Fui aluna desse campus que estou conversando com vocês. Sou mestre em Biodiversidade Vegetal e hoje eu faço doutorado em Biologia Vegetal pela Universidade Federal de Pernambuco. Estou trabalhando com evolução de caracteres reprodutivos dentro de angiospermas e filogenia. Só que eu sou especialista de base em taxonomia de fanerógamos, como eu falei, e também na parte de biologia reprodutiva de angiospermas. Coordeno as linhas de pesquisa de taxonomia, biologia reprodutiva e ecologia e conservação da caatinga. E sou a responsável pelo grupo, sou também membro da ONG do Instituto ACS Caatinga, que é uma ONG que atua aqui no estado de Alagoas para a conservação tanto da fauna e da flora, e também a gente tem um projeto que a gente está finalizando o convênio com a UNEAL, que é para proporcionar estágio para os nossos alunos do campus que queiram participar também em projetos da ONG. Então, isso daí, quando a pandemia estabilizar, a gente vai tentar colocar para frente. Coordeno o laboratório de pesquisa de angiosperma jacatinga, que surgiu posterior ao início do grupo de pesquisa, né? Então, o grupo precisava de um laboratório para desenvolver suas pesquisas e analisar os dados. Então, conseguimos recurso para iniciarmos o nosso laboratório, porém, as atividades estão suspensas, né? Devido ao período que passamos. E também coordeno um projeto de divulgação científica que é Stop of Science, ou vulgo SOS, que surgiu também de conversas com discentes que eles buscavam mini cursos para ajudar em horas. Então a gente foi iniciando esse projeto e assim que a gente voltar presencial, ele vai se tornar um mini evento de um dia e meio, assim. Então ele já está tomando aí novos rumos. E o meu contato está aí, né? camila.correia@meal.edu.br. Quem quiser trocar uma ideia, se tiver alguma dúvida, fique à vontade. Também, eu acho que nos próximos períodos a gente se encontra em algumas disciplinas da botânica. Bom, o segundo membro do nosso grupo é a professora Cláudia Carvalho, também aí do Campus 2. Ela é engenheira agronômica, mestre em geoquímica e meio ambiente e doutora em ciência e tecnologia. Ela é especialista em solos e em geotecnologias e orienta também, a gente também tem uma troca nos nossos grupos de pesquisa aí da UNEAL, que ela orienta alunos meus e também eu oriento alunos do grupo de pesquisa dela, a gente faz essa troca aí, porque complementa, né? Solos tem tudo a ver com o bioma que a gente está trabalhando. Tem a professora Eri Magna Moraes de Rodrigues, ela é da UFRJ atualmente, ela é especialista em FABACE, biogeografia, fito e filogeografia. Então, a gente também busca fazer a distribuição geográfica das espécies que a gente trabalha, e ela é uma parceira enorme nossa e já participou de inúmeras bancas, orienta trabalhos, e a gente desenvolve várias pesquisas. Temos a Sidinária, que ela atualmente está fazendo mestrado na UFPE, só que a linha de pesquisa inicial dela sempre foi relações ecológicas de protocooperação. Então, quando a gente vai trabalhar com macro, mesofauna, ela sempre está aí atuando e dando suporte aos nossos discentes, além de trabalhar com a parte genética, ela é especialista em genética. Então, ela trabalha com genes de espécies forrageiras da caatinga. Então, ela sempre dá esse suporte a gente quando a gente precisa adentrar em meios mais específicos. Então, e por fim, a colaboradora assim que nos
dá muito suporte e que também faz parte do grupo de orientadores e orientadoras, é a Charlane, que está fazendo também mestrado em Biologia Vegetal pela UFPE. Assim como eu, também trabalho com Biologia Reprodutiva, interações inseto-planta e relações reprodutivas mais específicas, como a endotoxilia, que é uma morfologia em que existem plantas com estigmas totalmente voltados para a esquerda e totalmente voltados para a direita, em flores do gênero Senna, que formam imagens espectrais dessas flores. Então, a gente tem uma linha de pesquisa em cima disso, e também ela orienta o pessoal quando vai trabalhar com interações inseto-planta, herbivoria, florivoria, então tem uma linha mais específica. Então, a gente tem uma base bem diversa de orientadores e coorientadores que vão dar suporte para o nosso grupo de pesquisa. Tá? E agora, a gente tem os nossos discentes. Temos a Flávia, que ela está trabalhando atualmente com o gênero Croton, em áreas antropizadas. Então, nesse trabalho, a gente busca entender como é que a influência antrópica, a antropização influencia nas interações dessas plantas, né? Antropização é a influência do homem sobre o ambiente, como isso influencia as relações ecológicas locais, tá? E como isso influencia também a reprodução de plantas. Então, ela está atualmente buscando entender como é que ocorre esse sistema. E trabalha com taxonomia e biologia reprodutiva de Bignoniaceae, Bombaceae, Euphorbiaceae e Malvaceae, que são famílias muito importantes dentro da caatinga. Maiane, ela já é quase egressa da UNEAL, só está faltando agora apresentar sua monografia, e está trabalhando com biologia floral, morfometria reprodutiva e polinização de Cenostigma piramidale, ou seja, vulgo a catingueira. Né? Então, ela tem esse trabalho aí já há mais de um ano, porque são pesquisas longas, mas só está faltando alguns dados para ela finalizar e apresentar. Tá? Então, ela se especializou dentro da família Fabaceae, que é uma família muito complexa e que tem muitos indivíduos representantes. Giovânia também está com a gente em TCC, só que também ela tem outras pesquisas paralelas, também tem 2 trabalhos aí que já estão em fase de publicação, e o trabalho principal dela, ela está trabalhando com biologia reprodutiva de espécies de Comovuláceas. Né? Então, ela trabalha com espécies também que ocorrem aí no campus. Então, o campus é o nosso laboratório, ou alguns professores costumam dizer que é a nossa placa de Petri. Então, aí tem uma diversidade de plantas muito legal para desenvolver trabalhos. A gente explora muito isso, porque a gente tem perto para a gente conseguir trabalhar. Tem a Lívia, que por enquanto ainda não está desenvolvendo monografia, mas está trabalhando conosco em taxonomia e biologia reprodutiva de famílias como Anacardiaceae, Bignoniaceae, Apocynaceae e Euphorbiaceae. Né? Então, sempre tem mais de um discente trabalhando com mais de uma família, porque são complexas e eles se ajudam entre si. Tem tem a nossa egressa, né, Silmara, que defendeu sua monografia recentemente trabalhando com espécies do gênero Androanthus, que são os ipês. Então, mês atrasado, ela defendeu e concluiu seu curso de Ciências Biológicas. A Lívia, são 2, também está finalizando. Então, a maioria dos orientandos do grupo de pesquisa, eles estão concluindo seus trabalhos, já estão finalizando. Também já tem mais de 2 anos que esse pessoal está conosco, então eles já estão finalizando seus trabalhos para defender seus TCCs. E agora, como mudou a dinâmica de monografias da UNEAL, né? Então o aluno, ele se publicar um artigo
antes dos 4 anos, ele está isento de apresentar o TCC, né? Já está aprovado, então a gente trabalha sempre nesse equilíbrio de buscar publicar e, se não der tempo, a gente vai para as monografias. Nossa segunda egressa, né, que também concluiu, que foi a Evelyn, também trabalhando com a espécie que Maiane trabalha, só que Maiane está trabalhando com só uma área e ela trabalhou em 2 áreas, comparando as diferenças reprodutivas dessa espécie em uma área de caatinga conservada e em uma área de caatinga com perturbações antrópicas. Gente, alguém tem algum questionamento, alguma pergunta? Eu tenho. Quem tem? Existe algum período específico para fazer parte do grupo? Não. A gente sempre está buscando novos discentes, porque eu nunca tenho esse negócio de, vou abrir um período específico. Não, o aluno quer entrar, está disposto, a gente tem uma conversa, e esse aluno, se tiver afim, vamos dizer, quiser participar depois da proposta, aí ele participa. Mas para entrar, a gente vai ter alguns níveis, que eu vou falar lá no final. As meninas que estão comigo há mais tempo, elas sabem. Quando elas foram entrar, como que é, eu acho que elas vão falar também um pouquinho da experiência, mas todo aluno é bem-vindo. Mesmo que ele não queira futuramente seguir na linha, temos vários alunos aí que não passaram pelo grupo, mas não seguiram, porém publicaram, é, é uma experiência muito importante de se ter, você passar por várias áreas, e a gente está sempre aí buscando novos discentes para trocar experiência e conversas. Acho importante. Mas a gente vai chegar lá no final e a gente conversa, tá? Como é seu nome? Eu não vejo. Adenaele. Como? Adenaele. Adenaele. Isso. Pronto, ok. Tranquilo. E temos também o Genésio, que ele vai falar com vocês, vai falar do trabalho dele, que é o nosso ilustrador botânico. Né? Genésio está por aí? Tá aqui, Camila. Boa noite. Boa noite. Gente, Genésio vai trocar alguma ideia com vocês, experiências, e falar um pouquinho do trabalho que ele desenvolve junto com a gente. Tá bom? A palavra está contigo, Genésio. Boa noite a todos. Eu vou falar um pouquinho agora sobre como foi minha experiência de entrada no grupo, o quanto isso acrescentou a minha formação em biologia e outros aspectos. Bem, primeiro, eu tenho a agradecer a Camila por ter descoberto que eu conseguia desenhar para o laboratório, porque eu já tinha tentado entrar antes, mas eu não sei o que houve e acabei não conseguindo. E aí teve uma aula em que a gente tinha de ilustrar plantas que a gente encontrava pela UNEAL, e lá eu acabei fazendo bons desenhos e ela acabou vendo isso. Então, o que eu achei que era uma brincadeira acabou se tornando algo que faz parte do grupo de pesquisa agora. Eu ainda não desenvolvi uma pesquisa lá junto ao laboratório, porque quando as coisas começaram a acontecer, a pandemia entrou em ação, então isso acabou complicando um pouco a situação. Mas, parte dos TCCs que já foram feitos tem ilustrações minhas. A gente já publicou artigos pelo Incult no ano passado, com ilustrações minhas. Então, eu já tenho participação lá. O que eu posso dizer a vocês sobre a ilustração botânica é o seguinte: ela realmente amplia muito o teu conhecimento em botânica, que vai muito além da foto. Eu sempre pensei antes disso que a ilustração era um pouco ultrapassada, uma vez que a gente já tem fotos e tudo mais. Mas não é, porque ela te oferece uma nova visão a respeito da planta. Coisas que seriam difíceis de captar em imagens, você consegue através do desenho. Então, para quem gosta de desenhar, para quem tem interesse, também em botânica, eu acho muito válido vocês terem uma conversa com a professora, porque ela pode orientar muito vocês para chegarem a
a esse resultado, a participarem do grupo dessa forma, porque não basta somente saber desenhar, você precisa entender o que você está fazendo ali. E Camila e eu tivemos uns probleminhas em relação a isso, porque eu fazia um desenho, eu dizia que não estava bom, e isso faz parte. Você vai aprendendo, você vai testando, errando, mas no fim você chega lá, você erra cada vez menos, você pega uma nova visão e vai criando com aquilo. Então, para quem quer participar do grupo, eu super indico, porque de fato a gente aprende muito. E a botânica é uma área muito rica. Você consegue trabalhar diversos tipos de pesquisa. Não é um, não é um campo limitado. Então, para quem quer se aprofundar nisso, fica o convite para participar do grupo. Isso Então, mesmo. é isso. Muito obrigado, Camila, por ter me deixado falar aqui com os alunos. Por nada. E eu queria mesmo essa troca de ideia porque é importante para ver o quão é importante a gente deixar o aluno buscar, dentro de uma área específica, buscar o que ele gosta. Genésio mesmo foi um processo de lapidação. A gente viu um desenho e aí a gente começou a desenvolver. Só que ele não tinha muito conhecimento de famílias botânicas. Ele sabia a essência, sabia o traço, só que precisava ter um trabalho. E para ele desenhar, ele precisava conhecer as famílias. Então, ele, hoje, eu acho que é a pessoa que conhece muito, um número grande de famílias e seus detalhes. Porque para ilustrar, você tem que se debruçar sobre a família e aprender os detalhes. Então, porque mandava o desenho, não. Precisa desse detalhe. Não tá assim, vamos ajeitar essa sombra. Então, e hoje, vocês aqui, esses desenhos são deles. Esses desenhos aí é dele, e esses desenhos também já tem publicações com eles. Inclusive, está saindo uma outra publicação aí, no AB2, ou A4, que é a registro da família Cactaceae de uma área conservada aí. De Alagoas. Então, esses desenhos já uma curiosidade por outras famílias, que eu sempre dizia, calma, uma família cada vez. Primeiro você conhece o traço de uma para poder conhecer o traço de outra. E agora ele está ampliando para outras famílias também. E também, ele também trabalha com ferramentas didáticas que facilitam o ensino de botânica, ou seja, material em 3D, né, flores, partes florais, enfim. Então, a gente não é só campo, a gente também é sala de aula, é didática, e outros alunos também estão auxiliando também Genésio e os outros alunos nesses trabalhos. Tem a Lívia também, a Lívia Lara, que ela estava trabalhando também com algumas famílias mais específicas e está tentando trazer alguns temas para o ensino de botânica em escolas também. Então, a gente vai sempre fazendo isso. Bom, então aqui, só para se restar mais algumas dúvidas, o que é a taxonomia? É o ramo da botânica que vai tratar de classificação, nomenclatura e identificação de plantas. Ou seja, a parte chata da botânica é essa aqui, é a botânica essencialmente. Então, obras antigas, ver aquele monte de espécies de plantas antigas, analisar e conseguir classificá-las. Vai sempre seguir o sistema filogenético, que é o grupo filogenético das angiospermas, ou vulgo APG. O APG já está na sua quarta versão, que foi publicada em 2016. O APG é baseado totalmente em caracteres genéticos dessas plantas. Então, a genética delas vão organizar as suas árvores filogenéticas e as suas relações de parentesco. E aí, a importância disso é que, através do estudo da taxonomia, é importante estabelecer a imagem completa da diversidade de plantas e também fornecer suporte para outras áreas da botânica. Então, taxonomista
faz toda a parte de ir a campo, coletar material, fotografar material, voltar com a pilha de acicata de excursões de campo, fixá-las na cartolina, colocar em herbário, fazer foto e, por fim, identificar corretamente para poder colocar nesses bancos de dados. Então, é algo muito detalhado que a gente passa por todas essas, essas etapas. Então, aí tem a parte que a gente coleta, lá no herbário, fotografando e analisando outras acicatas, porque quando a gente chega no herbário, os curadores de herbário adoram, porque diz, depois você terminar de analisar o seu material, dá uma olhadinha naquela pilha lá, que tem um monte de espécies faltando identificar. Se puder, dá um suporte, né? Então, sempre tem um trabalho extra quando a gente vai no herbário, porque existe uma escassez de especialistas ainda nessa área, principalmente dentro do estado de Alagoas, né? Então, minha formação foi fora, mas quando eu retornei, eu observei, e o grupo de pesquisa pôde observar isso, da falha de dados que ainda existe. E a gente buscou ampliar o que a gente conseguiu na nossa região. Então, o APG, essa imagem aí que está à direita, né? Então, a gente tem um quadro. Esse quadro, quando ele é impresso, ele tem cerca de 1,5 m de altura e cabe, e ele tem todas as famílias botânicas que foram organizadas até agora. E essas palavrinhas aqui, entre uma linha de um clado e outra, é o que diferencia uma família da outra, seja morfologicamente ou geneticamente. Mas esse APG aí é só uma ideia geral de como está organizado o sistema botânico, tá? A gente ainda vai ver isso, creio, quando você estiver no quarto período, o período que vem, quando eu ofertar a sistemática vegetal, a gente vai trabalhar muito com essa organização, né? E para quem é do grupo e quem quiser ser membro futuro do grupo, isso daí é sempre aquele material que você leva para todo canto que você vai, né? As meninas que são do grupo sabem muito bem disso, mas é bem tranquilo. E aí o resultado desses 2 anos de grupo foram diversas publicações, novos registros. Aqui foi só para ilustrar alguns nossos trabalhos. A gente tem trabalhos completos de anais de eventos, levamos trabalhos para o Congresso Nacional de Botânica, eventos regionais, então a gente já tem um grande quantitativo de trabalho nesses 2 anos. Então aí a gente tem alguns resultados, as meninas apresentando, parcerias que surgem aí ao longo dessas trocas, né? Porque é muito importante o aluno participar de eventos, se esforçar em evento, apresentar, porque tudo é construção e lapidação como pesquisador. As principais bancos de dados que a gente trabalha são bancos de dados online, então a gente tem a Flora do Brasil 2020, o Trópicos, que a gente utiliza para ver os nomes dos taxons, se estão corretos, se mudou, o que é. Tem a obra da Flora Brasiliensis, né, quando a gente quer consultar registros antigos, vamos lá. O Species Link, que tem os dados mais completos aí de distribuição, herbários virtuais, então tudo isso os meninos trabalham. Banco de dados do Kill, do iPlant e do Plant Names Index, ou seja, dos nomes de plantas indexados e registrados de forma correta. Então, antes de fazer qualquer publicação, a gente sempre passa o pente fino em todas as bases de dados para ver se aqueles nomes de aquelas espécies estão corretos. Mas, assim, visualmente a gente vê que é muita coisa, só que quando vai pegando o jeito, o costume, isso daí é muito tranquilo. Tá? Saindo da taxonomia e vindo para a biologia reprodutiva,
que a biologia reprodutiva hoje é o cargo-chefe, porque como algumas meninas que estão aqui para dizer que é a parte legal da botânica, que vão ver os bichinhos, como eles interagem com as plantas, é o que mais gostam de fazer, a verdade é essa. Então a gente tem hoje focado muito nessa parte de interações. Então, a biologia reprodutiva é a reprodução das plantas para garantir o seu sucesso reprodutivo. E a importância é que, através desse conhecimento, é possível estimar a vulnerabilidade das espécies a perturbações, além de criar referências comparativas entre variações morfológicas. Então, nesse sentido, a gente trabalha muito com morfometria, o tamanho das peças florais influenciando na interação inseto-planta. Relações entre os atributos. Atributo é o que a planta fornece para atrair aquele visitante, seja odor, néctar, óleo, pólen, enfim. Algo que atrai que o polinizador queira e que ele se aproveite daquilo. Até diferenças de temperatura em relação ao ambiente externo. As plantas também têm essa regulação. As síndromes florais, e a síndrome floral nada mais é do que a morfologia adaptada ao tipo de visitante específico. Por exemplo, plantas que são visitadas por beija-flores, elas têm corolas de cores mais vivas, vermelho, laranja, amarelo, enfim. Flores que são visitadas por abelhas, que são indivíduos generalistas, elas têm cores generalistas que atraem eles. Então, traços amarelos, lilás, até azul claro. Então, a maioria das plantas, cerca de 90% das angiospermas, sempre vai ter um traçozinho amarelado, lilás, que sempre é aquele suporte, aquele socorro de dizer, ó, se o meu polinizador específico não vier nessa planta, tem esse aqui, essa cozinha que vai atrair aquele polinizador que vai em todas, que são as abelhas. Então, ela tem essa segurança reprodutiva com ela. E a gente observa muito isso em plantas da caatinga, né? Porque tem uma grande déficit de polinizadores. Enfim, quando a gente estiver trocando ideias de grupos de pesquisa e em outros momentos, a gente dá uma aprofundada nisso. E ainda as interações com seus polinizadores. As diferentes condições do sistema reprodutivo, né? Como é que eles se apresentam, um órgão sexual masculino, feminino, se eles se apresentam no mesmo momento, se maturam no mesmo momento, então a gente vai sempre entender como isso funciona dentro da planta. Então, a gente entende que existe uma diversidade florística muito grande. E essa diversidade florística traz consigo uma diversidade de polinizadores e uma diversidade de interações. Então, a gente busca entender como isso funciona. Como é que uma planta saprófita tem um sucesso reprodutivo maior do que uma flor generalista, como a flor aqui do pau-ferro, né? Então, como é que uma planta como essa, que tem uma concavidade enorme, como é o caso aqui das flores do gênero Angelonia, se tem um sucesso reprodutivo semelhante a plantas com corola mais alongada, como é representante da família Rubiácea, né? E conseguem ter essa interação. Como é que isso acontece? Que é um polinizador, né? Então, a gente sempre busca entender essas relações e sempre são trabalhos excepcionais. Aqui é só alguns videozinhos de a gente vendo também borboletas em plantas generalistas. Essas plantas têm corolas amarelas também, corolas mais abertas, que atraem tanto abelhas como outros indivíduos não tão específicos, mas se nada der certo, tá lá. Aqui, como ocorre as relações de herbivoria com polinização, se herbivoria na corola influencia de certa forma a visita ou o modo que a abelha aborda essas flores, então a gente sempre tem essa essência ecológica dos nossos trabalhos, sempre busca relacionar vários pontos. E cada pesquisa
sempre rende um trabalho principal e dados paralelos para publicações em eventos, em coisas que a gente sempre tem que estar munido para quando aparece os alunos levarem, né? Então, ó, a gente tem interações com abelhas, morcegos, roedores também. Então, a gente está sempre fazendo esses trabalhos. Ó, aqui eu trouxe um slide para ilustrar o que a gente também estuda, que é também linhas de pesquisa dos nossos colaboradores, que são locais e as diversidades dos locais de deposição de pólen e de captação também. Então, aqui a gente tem representantes de família de bromélias e aqui a gente tem uma rubiácea. Então, elas aparentemente depositam pólen em locais semelhantes. E o que é que isso traz entre as relações ecológicas? Então, a gente sempre se questiona por isso. Por que existe essa deposição tão específica? 5 locais? 3 locais? Onde é que deposita pólen para polinização? Onde é que capta? Então, nossos trabalhos são sempre em função dessa especialização reprodutiva. A florística são trabalhos mais gerais, onde a gente busca entender e diagnosticar quantitativamente formações vegetacionais, avaliando a composição de espécies existentes em uma área. Né? Então, a gente, por exemplo, chega em uma área, essa área aí tem cerca de 21,7 hectares, é a área que eu trabalhei quando eu desenvolvi minha monografia de conclusão de curso da UNEAL. Então, eu trabalhei com florística e aporte e decomposição de serrapilheira de área conservada. Então, olhe quanto a gente, como pesquisador, perpassa por várias áreas distintas na nossa formação para poder dar suporte de orientações futuras. Então, a gente queria saber na nossa pesquisa quais eram as espécies, como ocorria a diversidade delas dentro dessa área. Então, na florística, ela pega uma área, que equivale a 1 hectare, que são 100 metros de cada lado, e vai avaliar em cada espacinho desse, que são os transectos que a gente chama, quais espécies tem, quantas espécies tem, tirar a medida de caule, altura, tudo isso para a gente saber a diversidade específica dos locais que a gente trabalha. Tá? Então, a florística busca entender como está a diversidade e a representatividade de espécies da flora dentro de uma área. Tá? E aí chegou a como é que a gente tem a nossa dinâmica, e eu acho que agora esqueci o nome da menina que falou comigo mais cedo. Mas agora eu vou falar como é a dinâmica do nosso grupo de pesquisa e como é que funciona a entrada de pessoas e a permanência. Tá? Bom, então a gente trabalha com 5 pontos. A primeira delas é independência do discente, ele ser autossuficiente. Só que para ele chegar nesse ponto primordial, ele tem que passar por 4 outros. Né? Então, num grupo de pesquisa, é muito importante o aluno ele ter independência intelectual. É uma coisa que eu sempre converso com meus alunos. Olha, façam suas leituras, tenham seus pontos de vista, construam a sua identidade científica, porque aí a gente, até para discutir um trabalho, discutir uma ideia, fica muito melhor. Só que aí, ele inicialmente precisa aprofundar os seus estudos específicos, livros, artigos, trabalhos que foi desenvolvido naquele ponto. Então, eles passam por um período que a gente chama dentro do grupo de nivelamento, que eles vão pegar a literatura de base do grupo de pesquisa e ainda, dependendo da área que vai seguir, literatura específica para começar a se aprofundar. Depois a gente passa por um período de treinamento da escrita científica. A gente vai desenvolver trabalhos, textos, avaliar, mandar para eventos, esperar o feedback de avaliadores para a gente ir lapidando a nossa escrita. Todo mundo
que está no grupo de pesquisa hoje e que já concluiu, passou por isso, e desenvolveram trabalhos de escritas excelentes. Depois dessa parte, a gente tem seminários de pesquisa, que é aí onde a gente treina o estudo científico, a apresentação, discussão. Então, a gente sempre tem essa dinâmica quinzenalmente, mensalmente. Depende muito de como está a dinâmica de trabalho do grupo. Mas a gente sempre busca fazer isso porque é importante desenvolver essa parte de discussão, conversa, apresentação dos nossos alunos. E sempre o último ponto é o apoio mútuo. Então, se a gente tem 3 pesquisas em desenvolvimento, se tiver 6 discentes ativos no grupo, a gente vai trabalhar nesses trabalhos. Então, um mais velho, com o que está ali, chegou depois, vão sempre se ajudando, trocando ideia, trocando experiência, para estar sempre se aprofundando, ajustando os pontos, para a gente chegar em trabalhos concisos. Né? Então, todo mundo que trabalha comigo já sabe. A gente sempre faz isso para o último ponto, os últimos trabalhos, quando já não necessita de tanta correção trabalho, é que chega a mim. Né? Mas antes disso, sempre fazem uma triagem. Ah, estou terminando o resumo, lê. Aí aquela outra pessoa já dá uma ajustada, manda de novo, vão sempre trocando ideias. Porque isso é importante no amadurecimento científico do discente. Tá? Isso não depender tanto do orientador. O orientador está ali, orientar pontos, tirar dúvidas de dinâmica de campo, laboratorial, avaliação, e, por fim, essa parte de escrita, apresentações. Então, aí eu sempre busco deixar os meus discentes, muito independentes entre si, para tomarem suas decisões e, por fim, a gente faz um trabalho geral. E as pesquisas principais que desenvolvemos são as monografias, são os trabalhos de conclusão de curso, que são pesquisas que demandam no mínimo 1 ano de trabalho. Né? Então, o aluno vem perguntar se eu posso orientar TCC, a pergunta que eu faço é de quanto tempo você tem disponível para a gente fazer um TCC, porque são sempre pesquisas mais complexas que a gente faz, porque vai gerar bons resultados. O de taxonomia é sempre trabalhos contínuos, que sempre a gente vai estar identificando planta e publicando em periódico, que é o importante para a formação de currículo dos alunos. E os paralelos são pesquisas de curta duração, de cerca de 1 a 3 meses de coleta de dados, para a gente produzir material de divulgação científica. São trabalhos mais rápidos. Então, o grupo de pesquisa, o aluno sempre está trabalhando com um principal e 3 paralelos, 2 paralelos. É sempre assim. Então, no final, a gente consegue um volume muito grande. Então, em um período de 1 ano, praticamente, a gente conseguiu desenvolver cerca de 60 produções, tá? Dentre elas, trabalhos completos publicados em anais de congressos, resumos, apresentações de trabalho que também contam no currículo, que são aquelas apresentações de resumos, publicações em andamento e outras publicações bibliográficas, que são os guias de campus, ou os field guides, que a gente faz e publica lá no Field Museum do Missouri Botanical Garden, que é de Chicago, que eles publicam esses guias que são fotos de plantas de uma área. Então, a gente sempre tem um trabalho de uma pesquisa principal, mas as fotos a gente resume nesses guias e publica. E agora a gente tem cerca de 21 artigos para ir para periódicos que foram desenvolvidos a partir dos trabalhos de conclusão de curso. Depois a gente fala sobre isso, que vocês ainda estão no segundo período.
Então, vamos para a parte que importa. A admissão de discentes. Todo mundo é livre para participar do grupo de pesquisa, mas vai ter que passar por algumas etapas. A primeira é passar por um estágio de nivelamento. Aquele aluno vai participar de todas as pesquisas para ver e ter a vivência de como está sendo a dinâmica do grupo e o que cada um está trabalhando. E nisso vai estudando as bibliografias de base. Depois disso, desse período, cerca de 3, 4 meses, a gente já manda um trabalho específico para ele desenvolver, a partir daquela área que ele teve mais afinidade. Quando ele entrou, disse, eu quero taxonomia. Aí viu que taxonomia não era a coisa que ele queria. Não, eu vou para interações inseto-planta. Então, ele já viu a área que queria e foi. Então, a gente já faz um trabalho para ver se realmente é aquilo. Não, não é aquilo que ele quer. Vou mudar para ilustração botânica. Então, ele tem essa liberdade durante um período para saber o que quer, depois a gente direcionar e focar. Isso é importante. Eu sempre digo às meninas e aos meninos, não façam nada que vocês não querem para fazer nada forçado, porque não adianta. Tá? Cada membro cumpre uma carga horária de pelo menos 12 horas semanais, né? Seja ele, todos são voluntários, mas se está com pesquisa ativa, tem que estar pelo menos 12 horas durante a semana, porque vai demandar sempre laboratório, campo, essas coisas, então precisa estar presente. Só que a maioria, às vezes, está a semana toda, 3 horários, 2 horários, depende muito, porque lá a gente tem um espaço para estudar, internet, fazem um café, um biscoito e tal, e ali passa um dia todinho trabalhando, estudando e desenvolvendo os trabalhos, né? E aí, a única coisa que a gente faz com que ele saia é se ele não cumprir o desenvolvimento da pesquisa ou descumprir obrigações, né? Então, a gente desliga das atividades do grupo. Só são essas os pontos para admissão de discentes. E, por fim, a gente tem a nossa iniciativa aí de divulgação científica, que é o Stop of Science, que é um projeto de iniciativa acadêmica que busca cursos de curta duração, de no mínimo 4 horas, para o aperfeiçoamento didático científico desses discentes. Então, os temas do minicurso geralmente são os alunos que escolhem. A gente só busca pessoas para ministrá-los. Mas até agora, os 3 minicursos que tiveram, fui eu que ministrei. E a partir disso, surgiu a ideia de tornar ele um evento maior e tal. É um evento que iniciou gratuitamente, só que nas últimas 2 edições foi um valor simbólico de R$ 5, porque, por exemplo, para montar um material, fazer aula prática sempre tem um custo. Então, a gente fez as inscrições com valor simbólico para auxiliar nesses custos, porque sempre tem algum gasto e a gente tem que ter um caixa para comprar o material que vai precisar nesses cursos, né? Também fornecer outros materiais aos nossos discentes, tá? E os ministrantes são pesquisadores da UNEAL e de outras instituições que a gente sempre busca aí. Então, a primeira edição do STOP foi com adaptações morfoanatômicas de plantas de Caatinga. A segunda edição foi com biologia reprodutiva em angiospermas. E a terceira seria interações inseto-plantas, né? Que aí já iria ser ministrada por mim e por 2 orientandas. Seria a Flávia e a Maiane, que estavam trabalhando com esse tema, tá? Então, a gente tem lá o nosso Instagram, porém ele está parado, porque a gente não tem uma equipe ainda que está fazendo essa manutenção, mas logo, logo a gente volta pela ativa. O e-mail do grupo e o meu e-mail que eu já disponibilizei lá. Tá?
Camila, Agora vamos ver se dúvidas. tiver um tempinho ainda. Oi. Tem um tempinho ainda, vou deixar vocês à vontade agora. Se tiver um tempinho ainda, eu queria falar um pouco, né? Sobre Fica à vontade, Flávia. a minha participação no grupo. Assim, é para incentivar eles também, né? E para ajudar um pouco. Então, pessoal, boa noite. Meu nome é Flávia. Eu sou estudante do 8º período, agora eu estou no 8º período. E eu entrei no grupo no 3º período, se eu não me engano, foi bem no início mesmo. Já faz o quê? Já tem mais ou menos 3 anos de grupo, não é isso? A gente tá em 2021, né? Quase 3 mesmo. E aí, assim, no início, pessoal, eu entrei sem conhecimento nenhum da área da botânica. Eu entrei porque, por incentivo, saí procurando, né, grupos de pesquisa, por incentivo dos professores da UNEAL, desde o primeiro período, segundo, eles sempre ficavam falando sobre a importância de você procurar grupos de pesquisa, de produzir para o seu crescimento acadêmico. E aí eu saí, né, pesquisando e procurando, tentei entrar em outros grupos, participei de seleção, teve uns que deu certo, outros não. E aí foi quando a gente conheci Camila e começou o grupo. E aí eu entrei desde o início mesmo. E aí começamos a desenvolver essas pesquisas, como que ela falou tudo. Comecei na área da taxonomia e nem sabia, né, o que era a taxonomia, fomos desenvolvendo tudo mais. Hoje já percebi que não é tanto a minha área que eu quero, mas como ela falou, né? Hoje eu percebi que a área que eu me identifico mais é a biologia reprodutiva. E tanto é que o meu TCC agora está sendo voltado para essa área. E o que eu tenho a falar, assim, tipo, da minha trajetória é que, tipo, esse grupo me ajudou muito mesmo como acadêmica, porque eu me desenvolvi, percebi minha evolução, como ela falou, na produção científica, na produção escrita científica, nas apresentações de trabalho, tanto na UNEAL quanto nos grupos, quanto nos eventos fora, que a gente foi participar de outros de eventos fora. E tanto eu como Lívia, que está aqui presente também, a gente chegou a ministrar um minicurso em um evento na UFAL, foi na UFAL, se eu não me engano. Foi lá E no céu. isso foi no 6º período, não foi, Lívia? No 6º período. E No aí... evento de academia. Foi. E outra coisa também, né, que vale ressaltar aqui, que eu lembrei agora, tipo, quando iniciou a pandemia, a gente ficou trabalhando remotamente. E o apoio e assim, a forma como Camila ela dá esse suporte para a gente assim, é incrível, porque a gente desenvolveu trabalho durante a pandemia, eu aqui na minha cidade, sempre conversando pelo WhatsApp, e a gente foi desenvolvendo e já está finalizando. Aí tem um artigo para publicação que foi desenvolvido todo a parte prática, eu fiz aqui sozinha, de aspectos reprodutivos e visitantes florais em uma família Meloctomentosa, da família Malvaceae. E esse trabalho assim, tá ficando muito bom, a gente tá terminando, já finalizando, e foi tudo assim, né, à distância. Então, para vocês verem, assim, todo o suporte que vocês vão ter no grupo de pesquisa. Eu incentivo muito quem tiver interesse em procurar, em participar, porque é muito bom, mesmo. No mais, eu não consigo lembrar de muita coisa, só consigo lembrar disso. E porque também foi uma trajetória e tanto, hein? Lembre que inicialmente que você não curtia botânica, entendeu? Lembre disso, é importante Ninguém ressaltar. curte, Ninguém curtia no Camila. início. A realidade é essa. Oxi. Mas Não, agora você gosta. mas é como eu falou, não, assim, no início estava assim, é tudo novo, né? Você acha que é tudo difícil, meu Deus, não vou entender nada, aquele APG horrível, não sei para onde vai.
Mas tudo vai ficando claro, ao longo do tempo vai passando, você vai achar mais tranquilo. Vocês vão achar mais tranquilo. É isso. Qualquer dúvida, qualquer coisa, pode entrar em contato. Estamos aí. Elas, Lívia e Flávia, são da fundação do grupo, então são as mais velhas aqui. Então, passaram por um período aí de nivelamento, todo mundo, né? Então, o que é difícil inicialmente, depois dos estudos e compartilhamento de informações, vai melhorando, né? Então, Minha filha, no início eu chorei uma semana para entender o que era taxonomia. E foi uma loucura, porque eu entrei no grupo para trabalhar com etno, não tem nada a ver com taxonomia. Só porque eu achava que planta, né? Aí tudo é planta, tudo é a mesma coisa. Camila deu logo um vabei e disse, não é assim. Mandou tantos livros que até não, hoje meu notebook eu, tá eu fui travado. na delicadeza. Mas tudo é conhecimento. Então, entendimento de áreas, escrita, tudo vai a partir da leitura. Então, não adianta você querer escrever um bom artigo, um bom trabalho, ou ter um bom diálogo quando você está em público de um assunto específico, se você não tem uma base de leitura. Então, a gente procura fundamentar bem esse entendimento de estudos nos nossos discentes e orientá-los para uma área que ele está um conforto. Ah, eu não quero trabalhar com planta, eu quero trabalhar com biscuit fazendo morfologia floral. Você vai trabalhar com biscuit, fique à vontade, né? Então a gente sempre tenta trazer para nossa área geral, mas em uma coisa que o aluno de fato queira trabalhar. Tá? Então, mais alguém tem algum questionamento? Não? Olha, se tem alguma coisa. Você Eu tem acho alguma legal, previsão? assim. Oi? Pode falar, Lívia. Não, eu já ia perguntar, dizer, na verdade, que se vocês entenderam pelo menos uns 30% do que Camila falou, vocês já são vencedores, porque eu no início não entendia nada. E olha que eu já estava na biologia, já tinha pagado as disciplinas básicas de botânica, né? E eu não entendi nada quando ela começou a falar de taxonomia. Tudo isso que ela falou para vocês, que são recentes no ensino médio, né? Estão entrando aqui, caíram meio que de paraquedas, do nada, uma apresentação completa sobre botânica e tantas outras coisas. Então, assim, se vocês entenderam 30%, vocês já são vencedores. Que é muito complexo mesmo. Mas no E, final dá tudo certo. e no E no grupo a gente sempre tem aquelas conversas, né, de temas específicos para a gente aprofundar, tirar dúvidas e fazer coisas paralelas em microaulas, né? Sempre a gente faz isso. Quem tinha, eu acho que era a Regina que ia falar. É isso? Eu ia perguntar se tem uma noção de quando é que vai pegar novos estudantes para um novo projeto, digamos assim. Assim, geralmente eu não tenho um projeto. O aluno quer, a gente conversa e vê já um direcionamento de estudo para poder começar a direcionar uma linha para ele trabalhar. Então, se já tiver uma ideia de trabalhar, a gente troca figurinha, os meninos estão aí também para isso. Não tenho muito projeto. O projeto é quando o aluno chega, a gente pensa e bota para desenvolver. Como está em período EAD, como a Flávia bem falou, a gente adapta para o que o aluno tem perto dele. Né? Então, eu sempre pergunto, o que é que você tem aí perto que você quer trabalhar, que você pode trabalhar? E a gente busca adaptar algum trabalho para isso. Né? E tanto a Flávia como a Lívia, elas também auxiliam quem está entrando agora. Então, elas são bem a linha de frente, assim, para auxiliar. Então, tirar dúvidas, o que quiser, sempre aí com elas. Tem o Genésio também. Então, é sempre apoio mútuo. Tá? Então, fica à vontade aí, deixe contato, fala com as meninas também, quem quiser. Tamo aí. Mais alguém?
Ô, professora, uma dúvida. Oi. É Pois não? obrigatoriamente saber desenhar para entrar no grupo de pesquisa? Não, não, não. O genésio foi um achado de uma disciplina de anatomia e morfologia. Mas não, caso você queira, você pode ter habilidade para fazer modelos didáticos, biologia reprodutiva, sair igual as meninas saem correndo atrás de abelha com pote na mão. É bem tranquilo. Tentar não. Você vai botar sua habilidade e que você tiver aí para jogo. Eu não sei desenhar nem de palitinho. E entrei nessa. E eu não corro atrás de inseto por nada Mas nesse sabe correr mundo. atrás de abelha. É isso, gente. A gente sempre tem esse apoio, Genésio né? foi uma descoberta incrível aqui, viu? Ninguém esperava, do nada. Um artista. Nem eu sabia, Lívia. Foi Camila que me disse, ó, vamos lá. Achei até que ela tava brincando. É. Bom, mas é isso, gente. Já são 19h50, vocês daqui a pouco têm outro compromisso, né? Então, quem tiver algum questionamento, a gente fala em paralelo depois, tá? No mais, foi um Já pode prazer começar. conhecer. Já foi o quê? Já pode começar a participar? Pode. Quer Tô trabalhar com o ansiosa. quê? Então, eu já trabalhei com uns projetos de revitalização aqui na cidade. E a Qual é a tua cidade? gente. Olho d'Água do Casado. Tem uma flora interessante. E a gente fez uma parceria com um grupo aqui que faz muda de piranhas. E a gente fez a habilitação com 500 mudas de plantas nativas. Então, se eu for entrar no grupo, eu quero trabalhar principalmente para essa área, em questão de revitalizar projeto social. Como você falou do SOS, se não me engano, é um projeto, eu já me interessei de cara. Eu acho que Lá eu sou é o ramo que eu responsável quero pela entrar. flora no instituto. Então a gente trabalha muito com isso também de revitalização. Sim, então, se eu entrar, eu quero me especializar e tenho projetos para trabalhar tanto aqui na cidade. Eu tenho um amigo meu que é bastante sobre as causas sociais. E eu tenho um projeto de expandir um pouco mais, chamar um pouco mais da juventude daqui, que eu percebo que tem um certo interesse em participar. Então, acho que você é meio que a ponte que vai intermediar o meu grupo de amigos. E a gente é isso, plantar plantas. Tem uma ponte também que trabalha com a gente, muito boa também, que é a professora Cláudia. A gente agora aprovou um projeto de viveiro de muda aí para instalar no Campus 2. Está chegando aí Ótimo. esse projeto que a gente conseguiu mês atrasado. Então, ela está fazendo já toda a instalação para conseguir discentes também. A gente também tem um projeto aí da horta, lá no campus da horta agroecológica, que está parado, mas assim que as coisas voltarem presenciais, a gente vai tentar retomar. E quanto a isso aí, a gente pode ir conversando em paralelo, porque a revitalização é uma coisa bem legal e que dá para trabalhar em várias vertentes. Não sei se Sim, no você quer caso, trabalhar em algo mais específico de ecologia, né? Enfim. A gente conversa em paralelo. E enquanto isso, você já vai, eu tô como todo meio que novo me membro, descobrindo ainda. como todo novo membro, já vai pegando aí a bibliografia, né? E começando. Tá. Então, na questão da revitalização que você falou, a gente passou por uma obra muito grande na questão de que a gente é um ponto turístico aqui na cidade. A gente tem um rio, né? E houve uma obra que acabou meio que devastando a mata do rio, perto da nascente. Então, Sei. quando a gente se deparou com essa situação dessa obra, que assim, ela é importante a gente conseguir equilibrar o meio econômico, o meio social e o meio ambiental. Eu acho que esse ponto é muito interessante. Porém, pela gestão não foi pensada a questão ambiental. Então, a gente entrou em contato com o prefeito e a gente conversou com os responsáveis da obra se não teria problema. Então, a gente começou a fazer
revitalização, não só na beira do rio, mas também ao longo de toda a construção. De vez em quando eu vou por aí com o pessoal do Instituto, que tem uns projetos também com macaco prego galego, e a gente observa também algumas dessas regiões. Eu acho que eu sei mais ou menos, foi uma iniciativa bem legal. E vocês, se for o que eu estou achando que é, foi bem legal a iniciativa de vocês. E é isso, um trabalho do biólogo é isso. Vocês estão num curso de licenciatura, mas é um curso de licenciatura que lhe permite ser pesquisador. Então, vocês estão saindo, né? Agora, coisas mais específicas vai ter que ter o CRBio, mas por enquanto vocês vão ter uma ótima bagagem construída aí ao longo desses 4 anos de curso. Tá? E deixei aí o meu contato aí no chat para vocês, quem quiser. As meninas também do grupo vão deixar, tá? Quem quiser aí, pode ir trocando figurinha, a gente conversa a Denaeli sobre isso, tá bom? Tá bom. E os demais, é isso, boa noite, a gente vai se encontrar, creio eu, que no próximo semestre, tá? Eu acho que alguns já estão pagando disciplina comigo, creio eu, não sei, mas algum nome semelhante eu vi. Enfim, boa noite a todos. Boa noite, professora, e E obrigada até a próxima. pela palestra. Tchau. Precisando, vem tá aí. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite.